Momento do Discipulado. O bom discipulado não anula o livre-arbítrio, a opção que a pessoa tem de dizer sim ou não. Todos os seres humanos fomos criados por Deus, dotados do livre-arbítrio. Não perdemos o livre-arbítrio. Em algumas situações, o livre-arbítrio leva a pessoa a se entregar a Satanás e Satanás se apodera da pessoa, ela fica possessa e então ela como que perde a identidade dela. Mas antes ela já relaxou, se entregou a Satanás. E no caso do cristão, a gente não entra em transe quando o Espírito Santo quer nos usar, mas Deus nos orienta a deixarmos o Espírito Santo nos usar, estando nós conscientes. O cristão não fica em transe quando o Espírito Santo o está usando, por exemplo, em dom de línguas, ou interpretação das línguas, ou profecia. Nós não ficamos possessos pelo Espírito Santo. Seria bom, mas Deus não faz isto. O Espírito Santo nos usa estando nós conscientes. Deus respeita o livre-arbítrio e a gente vai tê-lo até o fim. E com o livre-arbítrio, a pessoa precisa ser instruída. O discipulado visa instruir a pessoa no caminho em que deve andar. E o Salomão, eu quero citar o Salomão como um primeiro exemplo. Ele escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, velho, adulto, não se desviará dele. Pois é, isso aí é uma expressão da sabedoria, valorizando a educação, mas não é uma garantia. Há pessoas que são bem orientadas, como o próprio Salomão, e depois conscientemente se desviam. Não há garantia, não há direitos adquiridos. Há uma certa doutrina aí do uma vez salvo para sempre salvo, que é um pouco nefasta, porque traz relaxamento para o cristão. Você aceitou Jesus há 30 anos atrás, então está garantido, não se preocupe. Claro que precisa se preocupar. A exortação da Bíblia até o final do Apocalipse é para que você se preocupe, porque pode perder. E o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado para não perdermos aquilo que já alcançamos. O apóstolo João também menciona isso. Cuidado para não perder aquilo que você já alcançou, e às vezes com esforço. É possível perder a comunhão com Deus, o Espírito Santo se apagar, depois se afastar, e a pessoa voltar ao espojadouro de lama. É possível. Mas quando ela é bem discipulada, isso é muito difícil de acontecer. Claro que pode, como aconteceu com o Salomão. O Salomão é uma história muito interessante da Bíblia. O pai pecou. Salomão não foi fruto do pecado. O irmão dele que morreu, fruto do adultério de Davi com a Batseba, Deus levou para ele não interferir em nada na história do reino. O passado passou, a graça de Deus apagou aquela situação e o Davi se casou direito com a Batseba. E sentindo a culpa, ele cuidou muito bem da esposa, como qualquer marido deve cuidar da sua esposa. E ela também, certamente, que se dedicou ao esposo. Então, foram um casal, Davi e a Batseba, um casal bem afinado. Quando o Salomão nasceu, ambos dedicaram muito carinho. E o Davi, sentindo que não podia ficar o tempo todo junto com o filho Salomão, o entregou ao profeta Natã para que ele fosse discipulado com o que havia de melhor.
Salomão recebeu o que havia de melhor. Quando adolescente ainda se tornou rei, ele pediu a Deus que desse sabedoria. Deus deu. E ele fez inicialmente o que a missão dele era para fazer, construir o templo. Só que depois ele se desviou e bastante. A sabedoria não garantiu que ele não se desviasse. O bom discipulado que ele recebeu não garantiu que Salomão não se desviasse. E ele se desviou feio. E perdeu por completo a noção de Deus, a sensibilidade espiritual. Ele usou o livre-arbítrio. E é um exemplo para nós que nos alerta. Cada um veja o que está fazendo, como está edificando. Quem está em pé, cuidado para não cair. Essa exortação perpassa a Bíblia inteira, até o Apocalipse. O livre-arbítrio está presente, você tem que tomar cuidado, porque pode cair. O apóstolo Paulo disse, mesmo tendo pregado muito e vivido no Evangelho, eu sei do perigo que eu corro, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esses exemplos nos trazem essa exortação, cuidado. Cuidado, o livre-arbítrio existe. Se você é de Deus, ama Deus, está com Deus, renove esse amor a cada dia. Renove a sua comunhão com Deus a cada dia. Tome a cruz de novo a cada dia. Não pense, porque tomou a cruz lá atrás, que ela está válida. Não. O velho homem fica querendo ressuscitar sempre. Ele é difícil de morrer, tem que ser considerado como morto por nós, mas ele não morre de vez, não. A natureza permanece. E o apóstolo Paulo disserta muito apropriadamente sobre isso no capítulo 7 de Romanos. E ele diz, a lei é boa, eu é que sou carnal, vendido ao pecado. Mas eu quem? Eu, Paulo, que tenho pregado tanto, é exatamente eu, porque eu me conheço e sei o que habita dentro de mim. Eu não entendo o meu próprio modo de agir, porque eu faço aquilo que eu não quero, mas aquilo que eu quero espiritualmente eu não consigo. Mas neste caso, eu sei que é o pecado dentro de mim que faz isto. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, mas o Espírito Santo é que faz alguma coisa boa em mim. E se eu faço o que não quero, então já não sou eu, mas é a minha carne, o pecado que habita em mim, essa natureza pecaminosa. Paulo chama de pecado a natureza pecaminosa, que na Igreja Católica é chamada de pecado original. Essa carne, essa natureza vai ser sempre tendente para o mal e nós temos que vigiá-la. Não, mas eu já estou há 30 anos no Evangelho, eu estou garantido. Meu irmão, não está garantido, não. Com 30 anos de Evangelho, você pode desviar seus olhares, desviar seu pensamento, desviar sua conduta e se perder redondamente. Lembre do apóstolo Paulo, lembre do Salomão. Salomão não vigiou e caiu redondamente para não voltar mais, não se reconciliou mais com Deus. Paulo, a cada dia, morria para si, a cada dia tomava a cruz, a cada dia ele chorava diante de Deus e buscava a paz do Espírito. E então ele escreveu o capítulo 8 de Romanos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mesmo que tenham pecado 10 vezes hoje, mas eles se reconciliaram, se consertaram e estão limpos. Tome posse dessa verdade na sua vida. Não esmoreça, mesmo que você tenha sido bem encaminhado, o que a maioria dos crentes não é.
Infelizmente, a maioria dos crentes foi encaminhada de qualquer jeito, entrou para a igreja pela janela e, enfim, a maioria dos crentes tem uma história triste, não conseguiram, não foram bem discipulados. Apesar disso, hoje a realidade é, você tem Deus com você, não relaxe. Cuidado para não voltar atrás, cuidado para não tomar o primeiro gole de pecado, porque isso pode atrair uma multidão de pecados se você se destroçar. Cuidado para não cair, cuidado para não se afastar, cuidado para não relaxar na vida espiritual. O livre-arbítrio continua, a presença do pecado continua e a qualquer momento você pode cair. Não está nada garantido, você tem que a cada dia tomar a sua cruz. Entenda isto.